Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido Paz e Graça, Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais um dia a esse café maravilhoso que Deus tem dado pra gente, né? Hoje eu tenho uma palavra sugerida pelo Maurício Sá. Homem de Deus que tem abençoado a minha vida sempre, e ele me deu essa palavra, essa indicação dessa palavra para mim falar hoje nesse cafezinho da manhã. Tem sido uma bênção conversar com ele, bater papo com ele. O homem de Deus sempre traz pra gente uma palavra para levantar a gente, é muito bom. E essa palavra é uma palavra gostosa, se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Olha só que coisa gostosa, uma historinha de Salomão, presta atenção. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me, Salomão, o que você quer, e eu vou te dar. E respondeu Salomão: Senhor, sou de grande bondade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar no seu lugar. Agora, pois, Senhor, escuta isso. Agora, pois, Senhor, cumpra a tua promessa feita para o meu pai Davi, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir a direção deste povo, pois quem poderia julgar este povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o teu desejo, o desejo do teu coração, e não me pedistes riqueza, nem bens, nem honras, nem a morte dos seus inimigos, tampouco pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimentos te serão dados. E te darei ainda mais riquezas e bens e honras, quais nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti nenhum outro haverá igual. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, o Senhor é um Deus bom. Oh Deus de plena sabedoria. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. A sabedoria do Senhor me deixa tão pequeno. Oh, aleluia, aleluia. Oh, honra e glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. É um Deus sábio, um Deus que, para abençoar, Ele mede o que é bom, mede o que é melhor, aleluia, e é generoso em dar. Mas eu não quero falar sobre a bênção que Deus deu para Salomão hoje. Não quero falar sobre a riqueza que Deus deu para Salomão. Nem vou falar sobre a sabedoria imensa que Deus deu para Salomão, como nunca teve igual. Hoje eu quero falar de uma palavra que Salomão responde para Deus. Assim, quando Deus encontra com Salomão, Salomão fala assim: oh meu Deus, o Senhor usou de grande bondade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar no seu lugar. Agora cumpra a sua promessa feita a meu pai. Eu quero parar nisso aí. Cumpra a sua promessa feita a meu pai. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe aquele homem que tinha defeitos, que tinha erros? Mas era um homem que queria buscar Deus de tal forma. Ele amava Jesus, ele amava a Deus de tal forma, amava os mandamentos do Senhor. De uma forma, ele buscava a Deus com o coração tão quebrantado, ele buscava a Deus com o coração tão chegado ao Senhor, que na sinceridade dele, aquilo agradava a Deus. Demais da conta. Davi era um homem segundo o coração. Aquilo que Deus planejava para um homem, Davi era. Tudo aquilo que Deus queria no homem, Davi era. Exemplo de homem de Deus, exemplo, mesmo com os erros. Eu acho bom, às vezes, os erros,
porque o erro mostra a parte humana do homem, mostra que o homem realmente tem que se cuidar, tem que tomar cuidado para não cair. Mas Salomão chega e fala assim: oh meu pai, oh meu Deus, cumpre a promessa do Senhor através da minha vida, cumpre a promessa que o Senhor fez ao meu pai. Isso me toca lá no fundo, porque Salomão foi um menino criado no mesmo padrão, no padrão de busca a Deus. Qual é o padrão que você tem ensinado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos? Qual é o exemplo que você tem dado a ponto do seu filho, no caso de Salomão, querer pedir que Deus desse para ele o cumprimento da promessa do seu pai? Ele rejeitou a bênção própria para cumprir uma promessa do pai dele. Eu lembro que meu pai sempre teve um pouco de birra com o sobrenome dele, nome Fonseca, é o meu nome, Nideilson Fonseca, José Luiz Fonseca. E ele falava várias vezes: eu não gosto do sobrenome por causa do nosso histórico familiar. É um histórico ruim, meu pai era um homem muito ímpio e não fazia o que agradava a Deus. E isso gerou um desconforto na sociedade onde vivíamos, na cidade, por causa do mau caráter e da forma ímpia do meu avô viver. E meu pai se converteu ao Senhor Jesus e passou a entender e tinha vergonha da impiedade. E meu pai queria viver uma vida justa, santa. E para isso ele queria até tirar o nome. E eu, por um bom tempo, concordei com meu pai e fiquei aborrecido com o nome. Depois de muitos anos que eu conhecia Jesus também, aqui nos Estados Unidos já, Deus trabalhou na minha vida de uma forma que eu percebi que não é o nome que me faz, mas eu que vou dar história ao nome dos meus pais. Eu que vou fazer com que o nome Fonseca, em vez de ser fonte seca, aleluia, seja uma fonte que jorra água. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Nome fonte seca. Eu andei até procurando o que significava Fonseca. Significa fonte seca. Eu falei: meu Deus, realmente eu não quero esse nome. Aí eu falei assim: meu pai, só Deus é que pode mudar uma fonte seca para uma fonte que gera água viva, para aquela fonte que Jesus ofereceu para aquela mulher na beira do poço. Aquele que vir até mim, aquele que vier a mim e pedir água viva, vai receber uma água que vai gerar para a eternidade. Aleluia, vai saltar para a eternidade. Aleluia, meu irmão, glória a Jesus. Quem muda a história da sua família é você. Quem muda a história da sua família é quando você resolve buscar a Jesus de todo o seu coração, quando você resolve encontrar essa fonte de água viva. Oh, aleluia! Você vai honrar a sua família, você vai honrar os seus pais, você vai honrar os seus avós, você vai fazer com que o seu nome seja um nome glorioso, porque o Senhor Jesus lavou a sua história, mudou a sua história. Quando Jesus mudou a minha vida, mudou a vida do meu pai, ele não mudou apenas o meu nome, ele mudou a vida dos meus antepassados, vai me dar uma história. O Senhor se importa com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Ele vai mudar a sua história, não somente a sua, mas toda a sua família, toda a sua herança, toda a sua semente, porque o Senhor se importa com a sua semente. Oh, coisa graciosa de Deus. E Salomão, oh aleluia, Salomão fala assim: oh meu Deus, cumpre a sua promessa na vida do meu pai, que foi um homem fiel, e o Senhor honrou ele. Agora usa a minha vida para cumprir a promessa que o Senhor fez para ele, e me dá sabedoria para cumprir aquilo que o Senhor quis que fosse feito. E Deus se importa tanto com essa palavra, Deus se agrada tanto com essa palavra. Foi uma boa oração, lógico, mas ele falou do coração, porque Deus falou, foi o seu coração que disse. Meu irmão, quando o seu coração está disposto, oh aleluia, quando o seu coração está disposto a mudar, a fazer algo diferente,
a engrandecer o nome de alguém, a fazer alguém mais especial do que você, a honrar alguém mais do que você, a honrar a história de alguém mais do que a sua própria, a honrar os seus pais mais do que a sua própria honra. Ah, meu querido, Deus vai intervir e vai te dar a sabedoria que você precisa, vai te dar a riqueza que você precisa, vai te dar um nome que você quer honrar. E vai começar em você uma história que vai honrar os seus pais, seus avós, seus filhos, seus netos vão honrar você. O que seus netos podem falar sobre você? O que você tem feito hoje que os seus netos possam vir a honrar você? O que você tem feito? Qual é a sua intimidade com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? A ponto de seus netos um dia falar assim, eu quero fazer aquilo que o meu avô fazia. Eu quero viver da mesma forma que o meu avô vivia. Eu quero pregar da mesma forma que o meu avô pregava. Eu quero falar das mesmas boas novas que o meu avô pronunciava, do que o meu avô pregava. Oh, meu Deus, eu quero viver no mesma santidade que o meu avô vivia. Eu quero ser um homem de Deus como o meu avô era homem de Deus. O que você tem feito para deixar para os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos? Qual é o seu histórico? Qual o nome da sua família que você vai honrar? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, porque a sua resposta pode fazer com que Deus venha dar para você muita sabedoria e muita prosperidade. Deus te abençoe. Paz e graça.